mais videoaula do Projeto 305 Expert Adobe. Eu sou o tutor Bruno Baltarejo e nessa aula eu vou mostrar para vocês como fazer traqueamento de faces. A gente já viu, na verdade, como fazer traqueamento de faces em outra aula, então procurem aqui no canal que tem outra aula também sobre traqueamento de face, mas nessa eu quero fazer uma aplicação no traqueamento de face diferente, de fazer meio que uma cara de zumbi nesse carinha aqui. Então é um exercício mais de brincadeira para a gente testar traqueamento de face e fazer um rosto de zumbi. Para isso, eu vou começar criando aqui uma máscara circular. Então, aqui na parte superior, eu clico e seguro por um segundinho e escolho o círculo. Daí, eu vou aproximar aqui do rosto do ator e vou desenhar uma máscara circular aqui em volta do rosto dele. Feito isso, você vai selecionar aqui Mask Path e vai abrir o painel Tracker. Fica em um Window Tracker, janela Traqueamento. No caso aqui do meu tracker, eu preciso instruir que tipo de tracker eu quero fazer. Se é para posição, rotação, posição, escala e rotação, posição, escala, rotação e skill, perspectiva, que seria o completo, face tracking, que seria o contorno de uma face, ou com os detalhes completos da face, que é o que a gente quer nesse caso. Então, detalhes completos da face e dá um play. Ok, a gente consegue ver que a partir de uma metade ele conseguiu fazer aqui o detalhe completo. Antes disso ele não estava aqui fazendo completinho a movimentação, dá para ver como fica parado. Então eu vou parar aqui e vou dar um play para o lado contrário para que ele acompanhe daí a movimentação por todo o traqueamento. Então eu vou jogar aqui para os dois lados para ele ter todos os detalhezinhos. A gente consegue ver que não tem um grande movimento nesse exemplo. Eu peguei aqui um movimentinho pequeno. Mas dá para ver como ele prende super bem a todos os detalhes da face. Bom, agora que a gente fez isso, eu vou colocar aqui a tela em Fit, vou puxar aqui um pouquinho para cima, e a minha máscara eu vou deixar aqui como None, daí ela não tem nenhuma ação por enquanto. Essa máscara não vai ter nenhuma ação, mas a gente tem aqui do lado um painel chamado Face Tracking Points. Aqui em Face Tracking Points a gente tem as informações do olho esquerdo, do olho direito, do nariz, da boca, do queixo e assim por diante. Todas as opções possíveis estão ali. Bom, agora a gente vai aplicar efeitos para a gente construir alguma coisa nele. Por exemplo, vou aplicar aqui um Liquify, jogo esse Liquify na cena, e daí vou definir um ponto central para esse Liquify. Por exemplo, poderia fazer aqui um para o olho, daí vou fazer para os dois olhos, e vou escolher como ponto central aqui a base do nariz. Eu vou posicionar exatamente no mesmo local que eu já tenho aqui esse ponto da base do nariz. Então, eu vou apertar Ctrl R, trago aqui uma âncora para cá, umas guias para cá, seleciono o Liquify e posiciono o Liquify centralizado aqui. E daí dentro do Liquify eu vou pegar aqui o Bulge Tool e vou fazer aqui um efeito meio assustador no olho dele. Você pode usar Ctrl, clique e arrasta para definir o tamanho do pincel. Aqui são as opções de distorção que você tem. No caso, eu vou usar aqui o Bulge. E daí eu clico e arrasto para fazer aqui um bulgezão no olho dele. Vou fazer também aqui no outro olho. E vou usar esse da mãozinha para fazer algo na boca. Então, vou descer aqui na boca dele. Soltar e voltar para o efeito. Aqui. Pegar a mãozinha. Fazer algo assim meio tipo uma cara de mal descendo aqui assim. Ok, daí eu vou jogar aqui um outro efeito, vou chamar aqui o Circle, acho que o Circle vai ficar interessante. Esse Circle é um círculo, como diz o nome ali. Vou jogar esse Circle na cena. Vou mudar aqui o Blending Mode dele para normal e a cor aqui para preto. Daí eu vou mudar a posição dele aqui para a ponta do olho. Vamos ver aqui se a gente tem isso, seria aqui esse do meio do olho que a gente vai utilizar. Vou diminuir aqui o tamanho do raio. E ele vai ficar mais ou menos ali daquele jeito. Blending Mode eu vou mudar para Multiply. E ele tem aqui uma opção de Feather, para dar uma suavizada em volta. Até acho que eu posso diminuir daí o tamanho do raio. Vou mudar aqui o tom de cor, vou deixar aqui um Bordeaux, talvez, escuro. E daí eu vou duplicar, Ctrl D, e o segundo vai ser para o outro olho.
Bom, como é que a gente faz para linkar essas coisas com o rosto? Para quando ele se movimentar, ele movimentar junto. Para você fazer isso, você tem que parentear. Então, eu vou abrir aqui a parte de efeitos e a gente vai parentear com o efeito que a gente já tem da face. Eu preciso parentear o quê? Eu vou crescer aqui bastante para vocês conseguirem enxergar bem. Vou até aproximar com o Ctrl. E ó, no círculo, a gente vai parentear o centro dele. Então, eu vou apertar aqui o reloginho dele para ligar. No outro círculo é o centro dele. E no Liquify é aqui a opção do Mesh Offset. Também vou ligar. Vou clicar agora na tecla U, que vai revelar todos os keyframes que a gente tem. O do Face Tracking eu vou desligar por enquanto. E a gente consegue ver agora os 3 keyframes sem as outras informações. Desses keyframes que tem aqui, dentro do Face Tracking, a gente quer do olho esquerdo, não é sobrancelha, é a parte interna. Do olho direito, a parte interna. E aqui do nariz, se não me engano, é esse bridge. Esses são os que a gente quer. Vou selecionar eles. Vou descer aqui até eu selecionar também esses daqui. E vou apertar SS rapidinho 2 vezes. Faz com que eu só tenha essas opções. Isso vai simplificar para eu poder agora linkar. Eu quero linkar o Liquify com o Nose Bridge. Para eu fazer isso, eu dou um Alt-Click. Eu estou usando o Mac, então é Option-Click. Puxo a cobrinha, linko com o nariz. Agora o círculo, não sei qual que é esquerdo e direito, mas tanto faz, porque os dois são o mesmo efeito. Alt-Click, um vai para o olho direito. Alt-Click, um vai para o olho esquerdo. Isso vai fazer com que ele pegue esses valores numéricos e jogue ali embaixo. E daí passe a usar esses valores numéricos como valor numérico para a animação. Daí, se por algum motivo não, sempre que o objeto se move, ele vai mover também os nossos efeitos junto. A gente consegue ver que eu escolhi errado a parte do olho. Não eu peguei a parte do olho certo. Então eu vou deslinkar esses dois. Só dou de novo aqui o Alt-Click e eu desmarco. E devo descobrir aqui qual seria a parte do olho certo. Então eu vou abrir aqui Left Eye. Você pode linkar ali por cima também. Provavelmente deve ser a pupila. Então vamos testar. Alt-Click, linko com a pupila. Alt-Click, linko com a outra pupila. Aí, agora sim. Bom, para acompanhar, eu vou aplicar aqui mais alguns efeitos. Vamos colocar aqui um novo Adjustment Layer. Nesse Adjustment Layer eu vou aplicar um Curves. E vou fazer aqui bem escuro, para ficar mais macabro. Além disso, eu vou puxar aqui a parte do azul. E eu vou dar uma levantadinha assim de leve no azul. Vou pegar a parte do vermelho, vou dar uma boa baixada no vermelho. Deixando assim mais ou menos essa tonalidade. Vou voltar aqui para o RGB e vou dar mais uma clareada, porque eu quero ver um pouquinho mais da pele dele. Para ficar com uma textura pesadona, eu vou aplicar também aqui um Shadow Highlights. Shadow Highlights tem uma opção de Mid-Tone Details, que é muito legal. Eu só vou desligar esse Auto Mounts. Vou voltar aqui o Shadow para 1. Highlights, vou colocar em 1 também. Quer dizer que é só um pouquinho que ele vai afetar as sombras e os highlights. Em More Options eu vou aumentar Mid-Tone Contrast. Tá. E daí eu regulo aqui usando Highlights e Shadows o quanto que ele vai aplicar desse Mid-Tone Contrast. Deixa eu colocar aqui de volta em 50. Aqui em 50. Ah, eu pus um valor negativo, por isso que não está ficando com mais. Eu estou vendo aqui que está ficando pior em vez de melhor. Tá. Aí agora eu vou regular o quanto que eu quero de cada um deles. Subir aqui um pouco a sombra. Não precisa ser tão forte no brilho. Subir um pouco mais a sombra. Nossa, ficou muito forte. Tipo, um valor aqui um pouquinho menor. Assim ficou legal. Ó, antes, depois. Para texturizar mais, eu vou também aplicar aqui um Sharpen de uns 5. E vou criar mais um novo layer de ajuste. Nesse próximo layer de ajuste eu vou fazer meio que uma sombra aqui, para não ficar tão forte essa região aqui assim. Então eu vou criar uma máscara mais ou menos nessa direção. Minha máscara está em Roto Bezier, por isso que ele já está arredondando automático. No Roto Bezier se controla o arredondamento usando o Alt, clique e arrasta. É esse botão que ativa o Roto Bezier.
Vou vir aqui também com o Feather e dar uma boa desfocada daqui para dentro. Vindo daqui para cá. Deixa eu puxar esse pontinho aqui. E vou aplicar também um Curves. Curves. Você pode usar o Color Finesse, que tem opções mais legais de Curves. Ok, vou tirar a régua da frente, Ctrl R, vou tirar a guia da frente, Ctrl ponto e vírgula, vou deixar a tela cheia, Fit, e daí a gente vai animar agora isso tudo acontecendo. Eu vou fazer o seguinte, vou fazer que seja a partir de um certo momento, por exemplo, a partir daqui, eu quero que a transparência caia, e aqui no Liquify vou fazer a mesma coisa, eu vou vir aqui em porcentagem de distorção, e no círculo em opacidade, no outro círculo também opacidade, vou clicar na tecla U. Daí ele criou os primeiros keyframes. Eu vou dar um Alt Shift para esconder o que eu não estou usando. Daí só vai aparecer agora os keyframes que realmente são úteis. Alt Shift esconde os keyframes que você não está utilizando. Vou pular aqui para frente. Aqui eu vou ligar os keyframes da porcentagem, da opacidade e da opacidade. Vou vir para cá. E aí aqui eu tiro para 0, 0 e 0. Tá, vamos ver como é que ficou essa brincadeira. Vou dar um Shift 0 para ele carregar. A gente consegue ver agora ele se transformando aqui num monstro emburrado. Bom, era isso que eu queria mostrar nessa aula. Espero que vocês tenham gostado. A gente se encontra na próxima aula e até já!